A paz, seus lindos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cláudia Reis e hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês. Na verdade, essa palavra Deus me deu o ano passado, no ano de 2020, antes da pandemia. E como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, essa palavra ela tem se renovado na minha vida e eu quero compartilhar com vocês, amém? Vamos ler aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Tarde daquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. Assim como estava, outros barcos o seguiam. Levou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhes perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, e o vento cessou. E fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que palavra linda, né, meus irmãos? Jesus, ele estava ensinando à beira-mar, estava ministrando a palavra, ensinando, né, por parábolas. E tarde daquele dia, Jesus chama os discípulos e ele fala: passemos para o outro lado. Os discípulos, Jesus entram no barco e eles começam a atravessar. E estava tudo tranquilo, estava tudo calmo, mas de repente vem uma grande tempestade, né? De repente vem o vento forte, as ondas começam a se arremessar contra o barco e Jesus ele está dormindo. Olha só que interessante. A tempestade veio, os discípulos apavorados, né? Eu fico imaginando essa cena, os discípulos apavorados. A tempestade não foi capaz de acordar Jesus. E os discípulos, eles começam a clamar o mestre, a chamar pelo mestre. E de repente, o mestre acorda. Quantas vezes na nossa vida não é assim? A gente está indo tranquilo, parece que está tudo perfeito, mas de repente vem uma grande tempestade nas nossas vidas e a gente não sabe como fazer, como agir nessa tempestade. Mas nós não podemos esquecer que Jesus, ele está no barco, que Jesus, ele está no controle das nossas vidas, ele está no controle das nossas histórias. Jesus, ele está no barco e mesmo que pareça que ele esteja dormindo, que ele esteja quietinho, que ele não está te respondendo, mas ele está vendo tudo, ele está no controle de tudo. E percebam que os discípulos, eles clamam por Jesus, né? Eles estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer. E Jesus, ele está dormindo, a tempestade não foi capaz de acordar o mestre. Quando os discípulos, eles chamam Jesus, eles clamam por Jesus, Jesus, ele acorda. Olha só o segredo. Os discípulos, eles estavam desesperados, amedrontados, né? Eu fico imaginando a situação, o desespero, a tempestade veio muito forte, né? As ondas se arremessavam contra o barco. Eu fico imaginando ali eles tentando fazer alguma coisa e Jesus dormindo. Jesus, ele dorme na tempestade. E a primeira lição que Jesus nos ensina, que na tempestade a gente não tem que se desesperar. Na tempestade a gente tem que se acalmar e clamar por quem a gente sabe que pode acalmar a tempestade, Jesus. E às vezes parece que quando a gente clama, quando a gente busca, Jesus, ele não responde, mas não é que ele não quer te responder. Ainda não chegou a hora dele agir. Mas eu tenho certeza, continue clamando, continue buscando.
até chamar a atenção de Jesus, até despertar a atenção do Mestre. E quando os discípulos, eles clamam por Jesus e chega a hora de Jesus agir, Jesus levanta, manda a tempestade se acalmar, se calar, né? Vejamos aqui no versículo 38, Jesus, porém, está na popa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, ele não responde nada, ele levanta, ele repreende o vento e ele diz para o mar: cala-te, aquieta-te. E na mesma hora, meus irmãos, o vento cessou. Na mesma hora, fez-se uma grande calmaria. E Jesus, ele pergunta: por que estás tão amedrontados? Né? Fica essa pergunta aqui para vocês: por que estás tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, na mesma hora que Jesus levantou e ordenou para o vento, ordenou para o mar, o vento se cessou, fez-se calmaria e veio a grande bonança. Às vezes a gente não entende a tempestade que nós estamos passando, tá tudo tranquilo. De repente vem uma tempestade, tá tudo tranquilo. De repente vem uma tempestade que pega a gente de surpresa, não é mesmo? Mas Jesus nos ensina, primeiramente, a gente se acalmar na tempestade. É difícil falar isso, né? Se acalmar na tempestade. Mas Jesus, ele nos ensina. Jesus, na tempestade, ele estava dormindo. A tempestade não foi capaz de acordar Jesus. O que acordou Jesus, olha o segredo, foi os discípulos despertar o Mestre. Que a sua oração seja firme, constante e intencional, até que seja capaz de despertar o Mestre, de chamar a atenção do Mestre para que ele possa levantar do trono e fazer essa tempestade se acalmar, trazer calmaria sobre a sua vida. Mas não podemos desanimar na tempestade, não podemos, meus irmãos, se amedrontar na tempestade. Nós temos que ser forte, nós temos que ser corajoso, né? Como diz lá em Josué, ser forte e corajoso, não temer o mal, orar, buscar, né? Como eu disse, que a nossa oração seja firme, constante e intencional, até que desperte a atenção do nosso Mestre. Pensou que coisa linda? E aí Jesus, ele se levanta do trono e ele fala assim: chega, chega, é hora de eu cessar essa tempestade. É hora de vir a bonança sobre a vida dos meus filhos. Não desista, persista, lute e não se esqueça que no controle da tua vida, no controle do teu barco está Jesus, porque somente Jesus pode acalmar a tempestade. Somente Jesus pode fazer essa tempestade se acalmar, essa tempestade se cessar, né? Nós não temos o poder de fazer, mesmo que a gente queira fazer alguma coisa com as nossas mãos, né? Jesus, ele nos ensina a descansar. Jesus nos ensina a clamar por ele, porque na hora certa a tempestade vai se acalmar, vai se cessar sobre a nossa vida, e essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Eu espero que vocês fiquem com essa palavra. Não se esqueçam que Jesus está no controle da tempestade, que Jesus está no controle da sua vida, que ele está no barco, que mesmo que ele não responda imediatamente, né? Mas continua crendo, continua buscando, porque eu tenho certeza que Jesus vai fazer um milagre, que Jesus vai derramar a promessa sobre a sua vida, vai cumprir a promessa sobre a sua vida. É só vocês continuarem crendo, meus irmãos, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, que o nosso Deus, ele é todo poderoso, que o nosso Deus, ele é o príncipe da paz, né? Que o nosso Deus é o Deus forte, que o nosso Deus é o Deus de promessas, e vamos continuar
pelejando, vamos continuar clamando, porque nós sabemos que o nosso Deus pode. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. E se falou com vocês, compartilhe essa palavra, essa mensagem. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho e que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Um grande beijo no coração e até a próxima.